Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Palmeiras. Tudo bem, gente? Vamos falar neste vídeo sobre o Diego Gomes, né? Que é o mais novo jogador especulado como reforço do Verdão. Alguns dizem até que já está contratado, né? Vamos analisar aqui com calma aí essa possibilidade, né? Eu estou colocando como possibilidade porque é muito provável que seja contratado mesmo, mas ainda não foi contratado, né? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre as características do jogador. Vamos ver o que ele tem de bom, aquilo que ele ainda precisa melhorar. E se de fato vale a pena mesmo o Palmeiras pagar aquilo que dizem que o Palmeiras pode pagar pelo jogador. Eu ainda não quero acreditar que seja o valor que está sendo especulado, mas vamos também tocar nesse ponto aí, né? Já deixa o like, por gentileza, aí no vídeo, tá bom, gente? É importante. Antes disso, só pedir a permissão para vocês para falar que esse vídeo tem patrocínio da 1xBet, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, tá? A 1xBet é uma gigante mundial bookmaker que patrocina inúmeras equipes mundo afora, inclusive Liverpool e Barcelona. Patrocinou também a terceira divisão aqui do futebol brasileiro em 2022, né? E que é tida na Europa como a casa de aposta mais confiável do mundo. Para você que curte um post esportivo e não conhece, eu sugiro que use o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar lá na 1xBet. Depois você volta aqui, pega o código promocional XJOSA, coloca lá caso você queira, para dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200. Mas também para notificar para eles que vale a pena investir aqui neste canal, tá bom? A Josa, já sou inscrito usando inclusive o seu link, já me inscrevi usando o seu link. Bom, dessa forma, desse jeito então, você faz o seguinte: se você for apostar nesse final de semana, tem muito jogo aí, alguns jogos inclusive preparatório para a Copa do Mundo, né? Use a blusa de apostar usando a 1xBet, porque isso também notifica para eles que vale a pena investir aqui neste canal, tá bom, gente? O canal tá precisando, tá bom? Deixando claro para você que curte uma aposta esportiva. E vamos apostar também com cautela, tá bom, gente? O 1xBet, use, portanto, o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, cadastre-se lá, pegue depois o código promocional 1xJOSA, coloque lá, caso você queira. E, gente, e vamos ser felizes, porque é uma casa de aposta, se você ganhar R$100, você vai receber rapidamente. Se você ganhar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, você vai receber rapidamente também, sem nenhuma burocracia, ao contrário do que acontece em muitas outras aí, casas de aposta. Vamos por mim, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o Diego Gomes, que é um jogador especulado no Verdão como possível reforço aí da equipe do Abel. Vamos falar das características dele? Vamos lá. Depois eu vou falar também o que eu penso da contratação e também o que há, na minha opinião, de estranho na possível contratação desse jogador muito jovem do futebol paraguaio. Bom, se trata de um volante camisa 8, hoje em dia, que começa na canteira do Libertad como camisa 5, vira um camisa 8, portanto, um volante misto, mas um volante misto que tinha, sobretudo, o trabalho de proteger muito mais do que atacar, né? Cabia muito mais a ele defender a primeira linha do que, por exemplo, chegar no terço final para chutar, para construir jogada, né? E era um jogador também que tinha, desde a base do Libertad, possuía uma muito boa recomposição defensiva. O Diego Gomes, quando estava lá na frente, conseguia voltar rapidamente e aí conseguia coibir aí as ações das equipes adversárias. Nesse sentido, um jogador interessante. Um jogador que ia para frente, mas quando precisava recompor, conseguia fazer isso com muita velocidade. Não é um jogador lento não, tá? É um jogador que tem até uma velocidade ali bem interessante, né? É um jogador também que vai muito bem no bote. Quando chega no bote no momento certo, raramente ele perde uma dividida, né? O problema, na minha opinião, um problema que vai surgindo no jogo dele, que não tinha, mas que vai surgindo no jogo dele pouco a pouco. Veja só. Esse jogador ele foi alçado a condição ao elenco principal do Libertad e por algumas circunstâncias ali que a equipe viveu de dificuldades, como, por exemplo, lesões no elenco, ele acabou virando titular. Quando ele virou titular, ele acabou mandando muito bem, acabou ficando na titularidade, mesmo quando o Bogarin voltou para a equipe, o Bogarin continuou no banco por um tempo. Né? O Bogarin é um jogador tecnicamente melhor do que o Gomes, né? Mas não viveu uma boa fase. Então esse jogador acabou se aproveitando, virou titular e chegou, inclusive, à seleção paraguaia. Né? Quando ele virou titular da equipe do Libertad, em algumas situações, a equipe precisou que ele fosse um pouco mais à frente. Isso rapidamente, acho que no terceiro jogo, isso já começou. E aí ele mandou muito bem ali naquele terço final, né? Então ele começou a ser visto como um jogador, embora volante, que também vai participar um pouco mais ali na frente, no último terço do campo, tentando ajudar ali na construção. Ele é visto como esse jogador, não é um 10, tá? É um volante mesmo, um segundo volante, mas um segundo volante que pode ajudar na construção lá na frente. Então quando ele começou a ser concebido como esse jogador, a recomposição defensiva dele começou a falhar, né? Então ele começou a não ser tão interessante assim para essa recomposição. E ao mesmo tempo, curiosamente, ele
começou a haver um problema no jogo dele, que é essa questão do bot que eu falei. Quando ele pega, ele chega muito junto, chega junto no bot, em geral, ele consegue se dar muito bem com essa ação, mas ele começou a chegar muito atrasado, ou antes demais. E aí começou a perder divididas, porque chegava muito antes, não funcionava, chegava muito depois, não funcionava. Quando chegava muito depois, inclusive, também tinha cartões, porque acabava pegando também o jogador da equipe adversária, recebia amarelo, recebia vermelho, na verdade ele não recebia só um, mas recebia bastante amarelo, né? Então, assim, o jogo dele começou a ficar confuso, o jogo dele começou a ficar um jogo sem identidade, porque, na minha opinião, na medida em que ele começa a ir muito mal defensivamente também, isso parece que acaba afetando o jogador, e quando ele vai trabalhar lá na frente, trabalhando a construção ali no terço final, o jogo dele também começa a apresentar certa queda de qualidade. Ainda assim, o nome ficou, o perfil ficou, e ele foi para a seleção, se manteve na seleção ali do Paraguai, né? Sobretudo quando a seleção não levou todo mundo, digamos assim, os principais jogadores, né? Bem, de lá para cá, então, ele começou a apresentar alguns jogos em que ele vai muito bem e alguns jogos em que ele vai muito mal. Então, a irregularidade é hoje uma marca do jogo do Diego Gomes, né? Agora, é um jogador técnico? É um jogador interessante, sim, um jogador que tem uma boa condução pelo corredor central, é um jogador que tem um arremate ali bom de fora da área, ele é destro, né? Agora, é um jogador que tem algumas questões no jogo dele que me parecem confusas. Por exemplo, ele consegue dar bons passes em profundidade, lançamentos interessantes, mas ele não consegue fazer inversão com qualidade. Então, se ele tem essa capacidade de fazer esse passe, esse lançamento aí em profundidade, deveria também fazer inversões com qualidade. E nisso ele falha. Inversão não é uma coisa qualquer. Você precisa ter também o tempo de movimentação do jogador ali do outro lado para fazer esse passe, né? Precisa também fazer uma leitura muito boa do posicionamento dos jogadores frente à marcação adversária. Então, acho que requer ali uma certa inteligência. Né? Não é sempre que o jogador da sua equipe está muito livre lá no outro espaço para você fazer a inversão. Inversão que, quando é muito bem feita, acaba contribuindo muito para o jogo da equipe. Acho que está falhando nisso. Está falhando. Não está conseguindo fazer ter essa ação tão bem como por exemplo, tem qualidade essa ação do passe em profundidade que ele costuma fazer. Né? É um volante realmente com certa categoria, um volante que pode crescer muito, muito potencial, a gente vê nesse jogador, ele é realmente muito promissor. Agora, ele é melhor do que, por exemplo, alguns jogadores da base do Palmeiras que estão saindo da base, entrando no elenco principal agora, como o Fabinho? Não. Ele é melhor que o Bicalho? São diferentes, tá? Eu gosto muito do Bicalho. Acho que é um jogador que, sem a bola, tem uma inteligência muito interessante. O posicionamento dele sem a bola é muito bom. O Fabinho, para mim, é um jogador aço. E, na minha opinião, o Fabinho hoje joga mais do que o Gomes. Então, por que a contratação desse jogador? Não entendo. A mensagem que o Palmeiras passou para os seus jogadores da base, quando naquelas promoções de Patrick, Danilo e tal, era a seguinte mensagem. Olha, você joga bola porque você vai para o time principal, vai para o elenco principal. E isso realmente contagiou os jogadores para tentar assim, fazer tudo que podia, né? Porque tinha ali uma perspectiva uma expectativa de poder ir para o elenco principal. A mensagem agora é outra. Você tem bons jogadores da cidade ali no elenco principal e você contrata um outro bom jogador, né? De um outro país. E por que isso? Qual é a lógica disso? Né? A gente percebe claramente que aí no Palmeiras, sabe aquela equipe de scout que tem no clube e tal? Ou eles não valem nada, ou então não se dá bola para eles. Eu acho que não se dá bola para eles. Eu não sei se eles são bons. Eu não sei se eles são bons, são ruins. O fato é que quando precisa de jogador, o scout do Palmeiras são os empresários. Os empresários se tornam um scout. Então, para que existe aquela equipe? Quem sabe? Para fazer mais ou menos aquela coisa de inglês ver, né? Para dizer que o clube é moderninho, é moderno. Porque realmente não está estudando o mercado para apresentar boas soluções. Não é que não está. É possível que esteja. Mas os dirigentes não estão dando bola para isso. Por quê? Porque de onde vem o nome do Gomes, gente? Eu conheço o jogador. Eu sei o que eu estou falando. É um jogador que pode render no Palmeiras, pode dar certo. Mas também pode dar errado. Né? Tem tantos outros bons volantes e jovens na América Latina. De onde vem esse nome? E detalhe, o que estão falando dos valores é bem um absurdo. E aí eu acho que vai ser muito estranho essa contratação se o Palmeiras realmente pagar o que dizem que quer pagar. Estão falando até em 5 milhões de dólares. Não tem o menor cabimento um negócio desse, gente. Não tem o menor cabimento. E aí vai ser muito estranho, porque tem muita coisa estranha que acontece no futebol brasileiro mesmo. Né? E é lamentável que a dona Leila vai errar de novo. Ela já falou no passado que contrataria grandes jogadores, mas não contrataria promessa, só jogador decisivo e tal. Não dá para entender isso daí. Né? Então, é muito preocupante o que pode ser esse Palmeiras em 2023 se as ações, as visitas ao mercado, serem parecidas com essa que o Palmeiras quer fazer, no caso do Diego Gomes. Pode render, pode virar um jogador interessante, pode, mas você não contrata um jogador, gente, que tem o mesmo nível de jogador da base.
Você não contrataria, não deveria contratar nem mesmo um jogador que tem um nível um pouquinho melhor do que o jogador da base. Porque o jogador da base já tem ali um ambiente muito melhor. Ele tem os amigos dele ali. Então você não pode contratar um jogador desse. E detalhe, o Palmeiras tem muitos estrangeiros. Então tem que contratar estrangeiro muito bom. E não qualquer um. Né? O Kosevich deve sair, deve haver uma vaga aí e tal. Independente disso, apenas 5 são relacionados, mas pode contratar a quantidade que for. O problema é que não pode ficar gastando a vaga de estrangeiro com qualquer jogador. Por que não vai atrás de um De La Cruz? Por que não trazer pelo menos um estrangeiro decisivo para detonar aí no Palmeiras, sobretudo na meiuca do Palmeiras? Então não tem cabimento, na minha opinião, a busca de um jogador como esse. Ele pode ser interessante, pode render, pode. Mas em tese, é um erro. Em tese é um erro. E aí, se contratar, a gente tem que ficar na torcida, né? Para que dê certo, para que funcione. Então, além do torcedor, tem que torcer para a equipe, tem que começar a torcer também para que um jogador que se contratar tem tudo para dar errado, eu tenho que torcer para que dê certo. Eu, como analista, eu também vou torcer por causa do Abel, por causa da torcida do Palmeiras, vou torcer para que dê certo. E também pelo jogador. Mas em tese, uma contratação equivocada. E eu acho que o Palmeiras está... Assim, tem muitos outros bons volantes aí pela América Latina. Não precisava ser o Diego Gomes. Não precisava. Ele é um jogador realmente, na minha opinião, tem personalidade, ele conseguiu se adaptar muito bem ao Libertad, ao time principal e também à seleção, mas é o Libertad, não é o Palmeiras. Então, deixa a dica aí. Em tese, é um jogador que pode ser complicado, né? Se chegar, vamos torcer para dar certo, mas pelo menos teoricamente é uma contratação complicada, né? Uma contratação assim questionável. Sobretudo porque é um jogador que não é melhor, por exemplo, do que pelo menos um jogador que está aparecendo na base, que é o Fabinho. É isso.